Olá, eu sou a Yasmin Aguilera e começa agora a edição do programa Crítica de Ponta na TV. Com queda de quase 10% de público nos cinemas de Ponta Grossa, as plataformas de streaming ampliam o espaço de audiência. Acompanhe a crítica do cinema de autoria de Emanuele Pascoaloto. O número de espectadores do cinema caiu cerca de 10% em Ponta Grossa, de 2024 para 2025. O dado é da Agência Nacional do Cinema, Ancine. Atualmente, a cidade conta com um cinema em funcionamento, no Shopping Paládio. Outra unidade será aberta no Shopping Plaza Campos Gerais, ainda no primeiro semestre de 2026. No mercado, o streaming já ultrapassou os 100 bilhões de dólares, segundo a plataforma de dados Statista. O relatório anual mostra a quantidade de assinantes das maiores plataformas: a Netflix, com 260 milhões, Amazon Prime Video, com 200 milhões e Disney Plus, com 150 milhões de usuários. Uma pesquisa da Nexus aponta que 7 a cada 10 brasileiros das classes alta, média e baixa consomem algum streaming. O cinema já não é a primeira opção para assistir filmes. O filme O Agente Secreto reuniu aproximadamente 500 espectadores durante novembro de 2025 em todas as exibições na cidade, segundo a Ancine. A média de preço da entrada inteira em Ponta Grossa é cerca de R$ 46,60 e a meia entrada é R$ 23,30. Enquanto isso, o plano mais básico da Netflix está disponível por R$ 20,90 por mês. Em média, 35% dos brasileiros gastam até R$ 50 com streamings de vídeo, o que equivale a cerca de 2 assinaturas. O ato de esperar filmes serem lançados no streaming já se tornou algo comum entre as pessoas. Eles representam 81% dos produtos mais assistidos nas plataformas. Isso muda a forma como os filmes são valorizados. A ida ao cinema não é mais um evento, mas sim a espera de um filme no catálogo. A desvalorização cinematográfica impacta a cultura, desde os números das bilheterias até a forma como o conteúdo é consumido. Qual é a relação entre o crescimento da violência contra a mulher e a romantização do dark romance? O registro de mais de 3,7 milhões de brasileiras vítimas de agressões em 2025 pode ser relacionado com as escolhas de leitura. A análise é de Amanda Rafaela. A Crítica de Ponta de hoje faz você refletir sobre o amor ou abuso e o crescimento da leitura do dark romance no Brasil. Ultimamente, no âmbito digital, o Brasil tem crescido o número de leituras. Só em 2025, segundo dados da Amazon, cerca de 1,7 milhões de páginas foram lidas por mês no Kindle. A maioria dos livros que se destacam como os mais lidos são do subgênero dark romance, incluindo o mais lido do mês foi um livro de dark romance, na categoria Brasil. Segundo a Câmara Brasileira dos Livros, 93,4 milhões de brasileiros leram pelo menos um livro nos últimos 3 meses de 2025. O subgênero dark romance, ou romance sombrio, é um gênero da literatura romântica que trabalha relações amorosas em âmbitos mais sombrios ou moralmente complexos, com protagonistas que normalmente não têm um relacionamento totalmente saudável. No último ano, o Brasil tem enfrentado um aumento da taxa de feminicídio e violência contra a mulher. Segundo a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, cerca de 3,7 milhões de brasileiras sofreram violência no ano de 2025. E em Ponta Grossa, foram registrados 290 casos apenas no primeiro semestre de 2025, trazendo a realidade nada cor-de-rosa ou romântica da vivência das mulheres. As tramas ficam entre uma linha tênue da romantização da cultura da violência ou a exposição de uma realidade vivida e não muito cor-de-rosa. A cena indie em Ponta Grossa conquista espaços e audiência. Um dos trabalhos é da cantora Moon, que apresenta críticas sociais através da música. A crítica é de Bruna Zuluzala. Sanguinário, o feminismo entre o soprano e o contralto. Gabriela Cordeiro de Paula, conhecido como Moon na cena indie local de Ponta Grossa, traz o seu novo álbum Sanguinária, que critica o patriarcado e a sua forma de repressão sobre as mulheres. Dor, angústia e raiva são estes os elementos tratados durante a coletânea de 11 faixas e 34 minutos de duração. O álbum traz fortes críticas ao patriarcado na sociedade e a sua forma de repressão às mulheres. A narrativa discutida durante o álbum é densa. Ela adota o discurso de que somos as bruxas que vocês não conseguiram queimar, justamente por retratar a repressão e a tradução da melancolia feminina. Atualmente, esse é o terceiro álbum de estúdio da cantora. Ele conta com singles Mais Uma Mulher, Carcaça e Sangue. Até o momento, Mais Uma Mulher possui 44 mil streams no Spotify. O
O artista pontagrossense Sebastião Natalio transforma papelão e restos de nanquim em obras visuais. Daniel Américo foi conhecer e analisar o trabalho do autor. Sebastião Natalio utiliza o acaso como ponto de partida para a criação. Durante a limpeza de pincéis com nanquim, tinta escorre sobre papelão e forma traços que sugerem rostos e figuras. Os vestígios deixam de ser resíduos e passam a ser obras, em um processo que transforma restos que virariam lixo em imagem. O trabalho continua a partir dos traços de tinta. Comecei a ver rostos nas manchas, explica o artista. Com caneta branca, formas são destacadas e reorganizadas, criando composições que equilibram acaso e construção consciente. Jornalista e artista visual Sebastião Natalio, que já expôs em diversos lugares da cidade, como, por exemplo, mais recentemente na Galeria da Proex e na Central de Salas na UEPG Uvaranas, em Ponta Grossa, desenvolve desde a década de 1980 técnica de pintura em papelão, baseada no reaproveitamento de materiais. O uso do papelão mantém relação direta com o processo, incorporando material descartado e aproximando a produção do cotidiano urbano. Mas é justamente aí que aparece um ponto de crítica. Ao dar tanto destaque ao processo que origina as imagens, algumas obras acabam dependendo mais da história da criação do que da força visual que apresentam sozinhas. Em certos momentos, a imagem aparece apenas acompanhar o que a mancha já indicava, sem avançar muito além disso. A tensão entre processo e resultado acaba se tornando uma característica dos trabalhos do artista. Obras foram apresentadas no dia 21 de março, durante o evento Museu no Pátio, no Museu Campos Gerais, com valores de entre R$ 30 e R$ 100 reais. Um restaurante de Ponta Grossa entra na lista dos 30 melhores do estado pelo Prêmio Bom Gourmet 2025. A crítica gastronômica é de Emanuele Garcia. Já imaginou ir a um restaurante que existe há apenas 6 anos no Paraná e já se encontra na lista dos 30 melhores do estado? O Tomate Seco Bistrô é distinto pelos vinhos, gastronomia italiana e principalmente pelas pizzas de forno a lenha. Em 2025, recebeu indicação ao Prêmio Bom Gourmet, que, de acordo com a professora de turismo da UEPG, Mirna Medeiros, é um reconhecido prêmio de âmbito regional que serve como guia ao consumidor na hora de escolher aonde comer. Com um cardápio variado que vai dos frutos do mar até pizza napolitana, o restaurante possui pratos diversificados para o agrado do cliente, sendo os carro-chefe as pizzas de sabores originais Speciale e cebola caramelizada, além dos pratos de massa com destaque para os raviolis e nhoques. Porém, para visitar o restaurante, o cliente deve ficar atento, pois mesmo com variações nos valores, deve estar preparado para os custos do estabelecimento, pois estima-se um valor médio de R$ 80 por pessoa. Além de uma variedade de pratos, o local conta com uma adega diversificada, indo do Malbec argentino ao Alicante Bolchete de Portugal. Porém, aqueles que preferem apenas degustar de um campo largo adquirido no mercado devem ficar atentos à cobrança de um valor de R$ 70 pela rolha. O restaurante disponibiliza também locais reservados para aqueles que procuram calma na hora de comer. Com salas para eventos familiares ou de trabalho, é possível realizar reservas antecipadas para ter acesso a locais mais espaçados. No último mês, o bistrô passou a atender também em horário de almoço, de segunda a sábado, além da janta, que é a principal atração, recebendo quase 600 visitantes apenas no final de semana. As tendências dos anos 2000 estão de volta nas lojas de vestiário e nos hábitos de mulheres. A estudante Sara Brasil foi conferir e analisar uma das modas do momento. A tendência anos 2000 está de volta a todo vapor, e com ela as icônicas calças cintura baixa voltaram às ruas. O que era vestimento do dia a dia, ou até mesmo considerado brega, agora é chamado de estilo Y2K pela geração Z. A procura pela calça teve um grande aumento, tanto nas lojas online quanto lojas físicas. Mas o grande protagonismo fica para a peça em brechós. Em Ponta Grossa, a peça em brechós tem um preço variável de no máximo R$ 100. A icônica peça-chave que lançava tendência em revistas e em looks de grandes estrelas como a Britney Spears, Paris Hilton e Beyoncé, agora é item indispensável no guarda-roupa do público feminino. A peça também é figurinha carimbada em vídeos virais do TikTok e do Instagram, onde influenciadoras têm mostrado novas maneiras de usar a peça. A cintura baixa passou por algumas atualizações, com as suas modelagens mais amplas e novas variações, cargo e wide leg. Com essa cara nova, grifes como Diesel, Coperni e Miu Miu já mostram a moda nas passarelas.
Mas para caber nessa calça, um padrão foi estabelecido. Não foi apenas a cintura baixa, que voltou direto dos anos 2000, mas com ela o padrão inalcançável de magreza voltou a ser normalizado. A barriga chapada tornou-se um pré-requisito para vestir a calça. Em premiações, tapetes vermelhos e redes sociais, o emagrecimento em massa tornou-se algo normal e esbanjado. Assim, corpos reais viraram piada online e fortemente proibidos de até mesmo comprar a calça, fazendo as famosas barriguinhas virarem um tabu. Você acompanhou a primeira edição do Crítica de Ponta na TV, produzido por estudantes do terceiro ano de jornalismo da UEPG em 2026. Confira as atualizações semanais no portal do periódico ou nas redes sociais do Crítica de Ponta. Obrigada pela audiência!